Pessoal, meu nome é Yara, sou professora na plataforma Gene Online e essa nossa aula nós vamos falar sobre transferência de calor, com os três modos em que acontecem esse fluxo de energia entre as substâncias. A primeira forma de transferência de calor que nós temos é chamada de condução. Ela acontece nos sólidos. Como ocorre? A parte do objeto, ou da substância que estiver em contato com a fonte de calor, ela tem suas moléculas mais agitadas. Então, elas vão ganhando energia e vão aumentando a sua energia cinética, e, consequentemente, a sua temperatura. E como elas estão ligadas, por serem sólidos, elas estão mais próximas, a agitação de uma molécula vai passando para outra até que todo o corpo tenha aumentado a sua temperatura. Então, essa é a principal forma de transmissão de calor nos sólidos. Lembrando sempre que não faz sentido a gente falar disso nos líquidos ou nos gases, dada a forma com que as moléculas estão arranjadas nesses estados. Para as próximas situações, a gente vai ver os exemplos a seguir. Então, a gente tem a convecção. Então, é um aquecimento de massas de ar ou de fluido. Então, essas massas que são aquecidas, elas vão trocando de lugar por causa da sua densidade que vai mudando. Então, o ar quente ele é menos denso, por exemplo, que o ar frio. Então, quando ele é aquecido, a massa de ar lá com o aquecedor ou resfriado com o ar-condicionado, a massa de ar quente ela vai trocar de lugar com a massa de ar frio. Então, esse ciclo de troca de lugar enquanto aquece e resfria é chamado de convecção. É o que acontece, por exemplo, dentro da geladeira. Então, normalmente, nos refrigeradores, a parte mais fria fica na parte superior da geladeira. E quando o ar é resfriado, naturalmente ele vai passando para baixo na geladeira, porque ele é mais denso. Então, ele vai descendo e resfriando, trocando calor com os alimentos, até quando ele chega no fundo da geladeira, ele está com a temperatura mais elevada do que no início. Então, se esse ar está com a temperatura mais elevada, a densidade dele diminui e ele começa a subir de novo as correntes de convecção, e ele vai ser resfriado e passando por toda a geladeira, resfriando os alimentos. É por isso também que o ar-condicionado sempre fica em cima, que o aquecedor sempre fica embaixo. Se você visitar, por exemplo, cidades que têm temperaturas mais baixas, que necessitam de aquecedor, ele sempre vai estar na parte de baixo da parede, e o ar-condicionado sempre em cima, para facilitar esse processo das correntes de convecção. E são as correntes de convecção que impactam no nosso clima também. Sempre que passa na previsão do tempo, as massas de ar quente e as massas de ar fria, nós estamos falando dessas correntes convectivas. E é essa movimentação das massas de ar que que provocam os ventos no nosso ambiente. Então, é uma massa de ar se deslocando para um lado e para o outro, porque elas estão mais ou menos densas, que provocam o vento que a gente sente, a brisa que a gente sente no nosso rosto, do lado de fora. Então, a gente tem até aqui um exemplo que são as chuvas de convecção. O ar quente sobe, ela entra em choque com o ar frio, resfria e acaba provocando uma precipitação ali na região, formando as nuvens e precipitando. Então, o ar frio passa por fora, e resfriando, porque ele está mais denso, então ele quer descer, o ar quente quer subir e provoca essa precipitação. E nós temos aqui a radiação. Essa forma de transferência de calor, ela é por meio de ondas de calor. E é a forma com que o calor do Sol chega na Terra. Porque as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, a partir dos seus processos de fusão nuclear, que acontece no seu interior, essas ondas de calor eletromagnéticas elas não precisam de ter um meio condutor. Então, todas as outras duas nós falamos que for por massa de ar
ou que uma molécula que se agitou e passou energia para outra. No caso da radiação, né, especialmente das ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para serem transferidas. Então, por isso que o calor do Sol chega até nós, né? No espaço, né, no vácuo, não tem matéria, né, para poder transferir esse calor, para agitar as moléculas, né, passando a agitação de uma para outra. Então, vem através das ondas eletromagnéticas. E essa radiação, a gente está falando do nível infravermelho. Existem do infravermelho até ultravioleta. A do Sol fica na camada do ultravioleta. Por isso que a gente fala que é radiação UV, radiação ultravioleta. Então, o Sol emite 3 tipos de ondas de radiações ultravioletas. A UVA, UVB e UVC, sendo a UVC a mais, digamos, fraca delas, que a nossa atmosfera consegue absorver. A UVA e a UVB têm comprimentos de onda que são de tamanho suficiente para ultrapassar, né, a nossa atmosfera e chegar até a gente. Então, uma delas é a que deixa a gente vermelho quando a gente pega muito sol sem protetor solar, que a gente fica com a cara vermelha, né, e depois descasca. Uma radiação, e a outra é a que deixa a gente bronzeado, né, que bronzeia a pele da gente. Então, os protetores solares, né, os filtros solares, eles bloqueiam essa radiação ultravioleta, ok? Então, a gente tem esses 3 tipos de radiação. Não deixem de fazer os exercícios, em geral, nos vestibulares, né, são interpretações, né, dessa transferência de calor, né, no Enem, nos vestibulares, tem uma interpretação, né, da situação. Vou deixar aqui o link com 2 exercícios para vocês resolverem. E não deixem de olhar o Google Sala de Aula. Lá eu tinha deixado uma pergunta sobre o funcionamento da Air Fryer, né, que ela consegue aquecer os alimentos, né, fritar os alimentos, digamos assim, através dos fenômenos da condução, que é quando a espiral metálica dentro dela é aquecida, né, então ela recebe uma quantidade de energia e como é um corpo sólido, né, as moléculas vão agitando umas nas outras, e depois ela tem um ventilador que sopra sobre essa espiral de metal. Então a massa de ar que ele passa por essa espiral de metal, ela é aquecida, então acontecem correntes convectivas lá dentro, né, só que de alta intensidade e forçadas por esse ventilador. Então, dentro da Air Fryer nossa lá de todo dia, tem 2 fenômenos de transferência de calor que nós vimos hoje. Não deixem de olhar o Google Sala de Aula e até a próxima!